Oi gente, eu sou a Fran Ferreira e se você é novo, né, por aqui, chegou agora, caiu aqui de paraquedas, quero pedir a você que você se inscreva, tá, no meu canal, deixe seu like, ajuda a gente aí, tá? Estamos aí, né, cada dia crescendo aqui no YouTube. Eu fiz um vídeo aí, gente, com a minha mãe fazendo um bolo de macaxeira. Se você ainda não assistiu, né, vai lá, assiste. Nossa, esse vídeo tá bombando! Eu tô muito feliz, gente, tô muito feliz. Nunca que eu fiz um vídeo, né, no YouTube assim pra ter tantas visualizações. Esse vídeo da minha mãe, ele tá muito bom. Então se você ainda não assistiu, vai lá, assiste, tá? Comenta, que tá mesmo maravilhoso. Né? Graças a Deus. E a honra, a glória, ela seja dada ao Senhor, né? Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E eu vou gravar outro vídeo com ela, né, com a minha mãe, mas essa semana infelizmente não vai ser possível, né? Essa semana é a festa da minha igreja e a gente vai estar muito ocupado aqui em casa, né, com as coisas da igreja e não vai dar para eu estar indo lá na casa dela, né? Mas na outra semana a gente já está preparando um vídeo aí que a gente vai gravar e vai colocar aqui para vocês que gostaram, né, da receita dela. E nós vamos vir com outra receita muito bacana que a gente faz aqui no Maranhão, tá? Que eu sou maranhense, como eu sempre falo para vocês. Sou deficiente visual, tenho uma deficiência visual, né? E essa deficiência eu vim falar com vocês um pouquinho hoje sobre ela, tá? Como eu tô sem, o meu cachorro não tá querendo deixar eu gravar meu vídeo, gente. Faz horas que eu tô aqui tentando gravar com a Safira. A Safira, ela tá aqui gravando, é minha filha, comigo. Tive que parar aqui por causa pra dar ali uma paradinha no cachorro, né? Que ele tá latindo muito. Aí fica atrapalhando. Eu já vim pra cá, pra sala, né? Pra ver se, que é uma sala que a gente não usa, né? Da nossa casa. Pra ver se eu ficava longe dele, mas ele tá latindo muito lá fora. Então, eu vim falar com vocês sobre uma deficiência que eu tenho, que é a deficiência visual, como eu já comentei com vocês, né? E na próxima semana eu vou estar trazendo um vídeo com a minha mãe aí. Vocês esperem que eu vou estar trazendo esse vídeo com ela, né? Fazendo outro bolo aqui muito legal que a gente faz aqui no Maranhão. Para o canal não ficar sem vídeos, eu vou estar postando esse vídeo hoje ainda para vocês, falando sobre a deficiência que eu tenho. Essa deficiência, gente, ela se chama retinose pigmentar. Se vocês forem pesquisar aí no YouTube, né, vocês vão ver o que é retinose pigmentar. E ela é uma doença que ela atrofia, né, a retina, a nossa retina ocular. E na retina, todo o problema dessa doença atinge a retina, né, dos nossos olhos. E essa doença, ela vai fechando o campo visual, né? Ela vai fechando, tanto é que é como se a gente enxergasse dentro de um tubo, né, dentro de um cano, dentro de um tubo, porque ela vai primeiro atacando a visão periférica, né, que é essa visão aqui, né? E no caso eu tenho ainda a visão ainda central e desse olho aqui eu quase não enxergo mais nada, né? E eu preciso das pessoas, né, para sair de casa. Eu não saio do meu portão para fora sozinha, porque eu não tenho autonomia nenhuma, minha autonomia é zero ao sair de casa. Muitas pessoas com deficiência, elas conseguem, né, sair de casa, elas conseguem andar sozinha na rua com a bengala. Mas eu, infelizmente, ainda não tenho essa autonomia, né? Fora da minha casa. Dentro da minha casa eu consigo transitar normal, né? Eu consigo fazer minhas coisas, né? Lavar roupa, limpar a casa, fazer comida. Eu consigo fazer minhas coisas, transitar dentro da minha casa. Fora da minha casa, minha autonomia é praticamente zero. Eu não tenho autonomia nenhuma, né? Eu preciso das pessoas para estarem saindo comigo por medo, né? Ainda tenho muito medo de sair só de casa, por não saber manusear, né, ainda bem a bengala, né? Então eu fico com medo de sair de casa sozinha. Não saio, não consigo sair do portão da minha casa para fora, eu não saio só. E ser deficiente visual não é nada fácil, né? A gente sabe que nenhuma deficiência, aliás, ela é fácil. Toda deficiência ela tem, né, as suas dificuldades. E nós temos, né, que fazer, que aceitar, né? Eu tenho uma deficiência, então eu tenho dois caminhos. Ou eu vou, um dos caminhos eu posso, né, me isolar dentro de um quarto, dentro de casa, né, e ficar ali me martirizando,
entrando em depressão, me questionando, isso e aquilo, sofrendo. Ou então eu levanto a minha cabeça e assumo que eu tenho uma deficiência, né, e vou viver, né, a minha vida, né, feliz e alegre. Eu não consigo sair de casa só, mas eu sou uma pessoa muito feliz mesmo. Né, eu tenho Deus assim no meu coração, na minha vida, né? Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele tem me proporcionado, muito grata mesmo ao Senhor, pela família que Ele me deu, pelos filhos. Eu tenho 2 filhos, a Safira, o Pedro. Eu tenho meu esposo, eu vou à igreja, eu tenho minhas funções, né, na igreja, na casa de Deus, eu louvo ao Senhor na casa do Senhor. Então eu sou muito feliz, né, por isso. Né? Então não é porque eu tenho uma deficiência que eu vou ficar, né, triste, chorando, né, me maldizendo, me achando a pior pessoa, me achando inútil. Não, todos nós, né, temos uma importância. Hoje eu entendo, né, que a deficiência, ela para tudo Deus tem um propósito. Se eu estou nessa situação, nessa condição, né, Deus tem um propósito, né, para tudo. E eu não sei, mas Ele sabe, né? E cabe a mim aceitar a vontade do Senhor, né? Aceitar a vontade dele para minha vida, né? E continuar confiando no Senhor como Deus, sabendo que Ele é o dono da vida, Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Ele sabe, né? Por que eu nasci com essa deficiência, por que eu sou assim, Ele sabe. Eu não sei de nada, então eu tenho que aceitar que eu não sou nada para questionar o Senhor. Então eu tenho que viver, né, a minha vida, né, e tentar o máximo possível, né, viver e fazer algo para o Senhor, ser grato a Deus pelas bênçãos que Ele tem me dado. Como eu já falei para vocês, é bem difícil, né, tem os nossos momentos que às vezes a gente enfrenta, né, de dificuldade, que a gente chora por ser uma pessoa com deficiência, por causa até mesmo do preconceito, né, que algumas pessoas têm, a sociedade tem para com as pessoas com deficiência, né, a gente sofre muito preconceito. Quem vier dizer que no Brasil, não tem preconceito contra a pessoa com deficiência, o Brasil é isso, o Brasil melhorou, muito melhorou. Mas ainda há muito preconceito sim, né, muito preconceito contra a pessoa com deficiência. Por exemplo, se eu vou a um lugar com meu esposo, vamos supor, ao médico, ou ao shopping, ou ao banco, se eu chego lá e não levo minha bengala, né, as pessoas olham pra gente assim, normal, ninguém olha pra gente com um olhar de indiferença, de nada. Mas se eu chego, ninguém vai ali chegar perto de você, vai te fazer uma pergunta, nada. Mas se eu vou com uma bengala e as pessoas automaticamente percebem que eu sou deficiente visual, elas já começam, a gente já começa a sentir os olhares diferentes, a gente já começa a ver as pessoas se aproximando e começar. E engraçado que elas chegam, elas não conversam comigo, elas conversam mais com meu esposo, perguntam se a gente é casado, se a gente tem filho, e começa um monte de pergunta, né? Se eu já nasci assim, começa aqueles monte de questionamento que a gente que tem uma deficiência, a gente já sabe como funciona, né? Então, há esses preconceitos. Há quem diga que uma pessoa com deficiência visual não pode ter filhos, não pode casar, não pode cuidar de uma casa, não consegue cuidar disso, não consegue fazer aquilo. E isso é um conceito completamente errado que as pessoas têm de pessoas com deficiência. Pessoa com deficiência tem sim o direito de casar, tem sim o direito de ter filhos se ela quiser, tem sim o direito de cuidar de uma casa se ela quiser, sozinha que ela consegue, né? Hoje em dia eu convivo com pessoas com deficiência, né? Eu tenho algumas pessoas amigas que são deficientes visuais. Eu participo de um grupo, né, onde nós somos só mulheres, né, com deficiência, e eu escuto muito vamos supor, as experiências delas, né, a vida delas. Todas elas são casadas e a maioria delas são casadas com homens que também têm a mesma deficiência. Então, eu, por exemplo, meu esposo não ele não tem deficiência visual, ele não tem nenhum problema na visão. Mas a maioria delas lá tem os esposos com... E essas pessoas, elas conseguem viver normal, né, com a deficiência, né. Para mim, foi muito difícil, né, quando eu fui diagnosticada com deficiência visual, porque até os meus... Vamos supor, acho que os 27 anos, eu já era casada, eu não sabia o que eu tinha,
Eu sabia que eu tinha um problema na visão, né, que eu não enxergava direito, que óculos não resolvia, porque naquela época não era fácil, né, ser diagnosticada, não tinha os exames que tem hoje eu tô com 40 anos, daí não tinha, né, essa evolução hoje que nós temos, né. E quando eu fui diagnosticada com essa doença, né, pra mim foi bem difícil, né, eu chorei muito, né, eu comecei, meu Deus, eu vou ficar cega, eu vou ficar incapaz, eu não vou conseguir cuidar da minha filha, que eu já tinha essa filha, ela era bebê, eu não vou conseguir cuidar da minha filha, eu não vou conseguir cuidar da minha casa, mas, né, com o tempo, né, você vai se adaptando àquilo, né, você vai, mesmo você sabendo que você está perdendo a sua visão, e eu lembro que eu chorei muito nesse dia. Quando eu saí do hospital, eu e meu esposo, nós choramos muito lá na recepção do consultório do doutor, nós choramos muito, né? Choramos demais por causa disso. E eu passei meses assim, com aquela tristeza, aquela coisa dentro de mim, né? E depois, graças a Deus, Deus foi operando na minha vida. Eu não dizia que eu tinha uma deficiência visual, eu não costumava abrir a boca para falar, eu tentava de todas as formas esconder que eu tinha, né, uma deficiência visual. Eu não falava, né, para ninguém, não gostava que as pessoas soubessem que eu tinha uma deficiência visual. E isso muitas das vezes é porque nós mesmos não nos aceitamos, né, com deficiência visual. Hoje não, eu falo para todo mundo, eu tenho uma deficiência visual, eu estou nessa condição, né, mas isso não quer dizer que nós sejamos incapazes, que nós sejamos inúteis, que a gente não seja capaz de cuidar da nossa casa, da nossa família, das nossas coisas, não. A gente tem uma deficiência visual, sim. O que a gente tem é uma limitação, nós somos limitados, tem uma limitação, né, nós somos limitados. Pois é, nós temos uma limitação, né, nós somos um pouco assim limitados para algumas coisas, mas não incapazes. Nós podemos fazer, né? Hoje em dia, quem é deficiente visual, ele consegue fazer uma faculdade, ele consegue estudar, se ele se colocar, ele faz, né? E naquela época, né, eu tinha a visão de que, pronto, eu ia perder minha visão, pronto, tinha acabado tudo pra mim, né? E com o tempo você vai vendo que não é assim, que as coisas não são assim. E graças a Deus, né, Deus ele foi me ajudando, foi me capacitando. Eu aprendi do meu jeito a cuidar dos meus filhos, né? E eu não me troco muitas das vezes por mães que às vezes são, vamos dizer assim, que não tem nenhuma deficiência. Eu não me troco por essas mães porque eu particularmente consigo cuidar dos meus filhos melhor do que certas mães que são boazinhas, né, dos dois olhos. Eu consigo cuidar da minha casa, dos meus filhos. Então eu não me troco. Então as pessoas acham que o deficiente, por ele ser deficiente, ele não vai conseguir, né? Ali cuidar bem de alguém, cuidar bem de uma casa, cuidar bem de um filho, e a gente consegue às vezes muito melhor do que quem é bonzinho dos dois olhos, né? E graças a Deus, Deus ele me deu graça. Hoje a Safira ela tem 15 anos, o Pedro tem 7, meus filhos já são criados, né, já estão grandes. Hoje eles já me ajudam, né? Tanto o Pedro como a Safira, graças a Deus. Já me ajudam muito, né? No meu dia a dia, no meu cotidiano. Mas não é fácil, né? Para você ter uma deficiência, você que tem uma deficiência visual, conviver no dia a dia, não é? O que foi? Parou de gravar? É bem difícil, né? Muito difícil mesmo. Mas com a graça de Deus a gente consegue. Eu digo que Deus ele fez toda a diferença na minha vida, né? Que Deus ele trabalhou assim de forma maravilhosa, né? Na minha vida. Antes eu tinha um pensamento, hoje eu tenho outro, né? Hoje eu tenho outro pensamento. Então Deus ele tem cuidado de mim e ele vai cuidar de você. Então não esconda se você tem alguma deficiência, não esconda que você tem essa deficiência, não tem que esconder de ninguém. Mas mostre ela para alguém, para as pessoas, porque através da sua deficiência, muitas das vezes o Senhor ele é louvado. Porque assim, eu não, vamos supor, eu não enxergo direito, né? Eu não enxergo bem, eu não tenho minha visão normal. Mas através da minha vida o Senhor ele é glorificado, ele é louvado. Às vezes quando eu estou cantando na igreja eu sinto, né, no louvor que Deus está operando através de mim ali, ele está me usando na casa de Deus para alguém, né, para pessoas ali que estão precisando através do meu louvor. E isso é muito gratificante. Então, muitas das vezes, nós não somos curados fisicamente, né? Deus ele não cura a nossa visão, né? Mas
Ele nos usa para, através de nós, curar outras pessoas, para, através de nós, abençoar outras vidas, né? Isso não tem preço, né? E você pode me perguntar assim, Francinete, mas hoje, se você pudesse, né? Hoje a sua prioridade é ser curada? Não. Hoje a sua prioridade, vamos supor assim, se... Eu vou colocar um exemplo para você. Se eu tivesse a oportunidade, vamos supor, de chegar diante de Jesus e ele disse assim, filha, olha, eu tenho um pedido e você vai fazer esse pedido, eu vou dar ele para você, um desejo, vamos supor, e você vai fazer esse desejo. Você só tem um desejo para pedir para mim, né? E mais nada, só esse. E esse eu vou realizar. Aí você pode perguntar, seria a sua cura, Fran? Eu digo, não seria a minha cura que eu ia pedir para o Senhor. Seria riqueza, Fran? Não seria riqueza. Eu iria pedir para o Senhor salvar a minha família, né? Senhor, salva todos da minha família, porque quando eu chegar lá no céu, eu sei que mesmo hoje eu não estando com a minha visão normal, eu não estando enxergando bem, mas quando eu chegar lá no céu, eu sei que eu vou ficar boa, que eu vou ser curada, eu sei que os meus olhos vão se abrir, que eu vou ter um corpo glorioso e toda a enfermidade, toda dela vai ficar aqui e lá no céu nós seremos transformados. Né? Eu sei disso, eu conheço a palavra, conheço a Bíblia e por conhecer a palavra, por conhecer a Bíblia, eu pediria ao Senhor que Ele salvasse cada membro da minha família, cada um dos membros da minha família, eu pediria isso para o Senhor. Porque às vezes a gente pede tanta coisa para o Senhor que não é válida, né? Que não é importante. A gente pede riqueza, a gente pede isso, pede aquilo, e para Deus aquilo não é importante. O importante é o espiritual. E eu, como conheço a palavra, como conheço a Bíblia, eu sei que o espiritual ele é mais importante do que tudo. Então eu pediria isso para o Senhor. Então não creio que a cura, né, vamos supor assim, para mim a saúde física, né, dos meus olhos seria a minha prioridade ao chegar diante de Jesus e Ele me fizesse, né, esse desafio, me lançasse esse desafio, não seria. Se bem que eu oro todos os dias pela minha família, pelo meu lar, né, pelos meus irmãos, pela minha mãe, pela minha família toda, eu oro e peço isso para o Senhor, que eles estejam, né, lá na glória conosco, né, e que eu possa chegar lá também, né. Glória a Deus que a gente está batalhando aqui na terra, né, para chegar lá, junto ao trono do Senhor, tá? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, gente? Eu só vim conversar um pouco com vocês, deixar um vídeo aqui, tá, pra eu não ficar tão sumida assim, né? Mas se você gostou, deixe seu like, nos ajude, tá? E compartilha o vídeo, né? Indica para alguém que talvez esteja precisando. E vamos lá, né? Bola pra frente, seguindo em frente, né? Como a gente sempre fala aqui no Maranhão, eu não vou ser a primeira nem a última a ter uma deficiência, né? Então a gente tem que seguir em frente e colocar tudo na mão do Senhor e continuar tendo pensamentos positivos, que com certeza, né, nós só temos a ganhar com isso e sermos felizes, tá? Um abraço, que Deus abençoe todos vocês inscritos novos que estão chegando aqui nesse canal. Deus abençoe vocês grandemente. Deus sabe o quanto está grato o meu coração pela vida de vocês, tá? Um abraço e até a próxima. Beijo!